A promessa de Jefté, o juramento impensado e o preço da fé cega. Já parou para imaginar o peso de palavras proferidas em um momento de desespero? Uma daquelas promessas que ecoam em sua alma, cobrando um preço inimaginável e alterando para sempre o curso da sua história. A história que vamos desvendar hoje é exatamente assim. Um juramento feito sob pressão, um sacrifício impensável e as cicatrizes que ele deixou em um líder e em toda uma nação. Prepare seu coração, pois esta jornada pelas páginas da Bíblia nos levará a questionar os limites da fé, a responsabilidade de nossos votos e as consequências devastadoras de decisões tomadas no calor da batalha. Em um período turbulento na história de Israel, onde as tribos lutavam por sua liberdade contra opressores estrangeiros, emerge a figura de Jefté, um homem com uma história de vida marcada pela rejeição e pela superação. Filho de uma prostituta, Jefté foi expulso da sua herança por seus meio-irmãos, mas sua bravura e liderança o levaram a comandar um grupo de homens valentes, prontos para lutar pela sua nação contra os amonitas, um inimigo implacável que oprimia o povo de Israel. É nesse contexto de iminente conflito, com o futuro de Israel em jogo, que a história toma um rumo sombrio. Jefté, ansioso por garantir a vitória e buscando desesperadamente a intervenção divina, faz uma promessa solene ao Senhor, um voto que ecoaria através dos séculos. Se tu de fato entregares os amonitas nas minhas mãos, então a primeira pessoa que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar vitorioso dos amonitas, será do Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Aqui reside o grande problema que nos confronta até os dias de hoje. A ideia, muitas vezes enraizada em nosso entendimento de fé e compromisso com o divino, de que uma promessa feita a Deus deve ser cumprida a qualquer custo, sem questionamentos ou hesitações. Uma noção que à primeira vista pode parecer um ato de profunda devoção e confiança, mas que, ao mergulharmos nas profundezas da história de Jefté, revela as complexidades e as potenciais tragédias de um juramento impensado. Será que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, realmente se agradaria de um sacrifício humano como resultado de uma barganha feita por um líder desesperado? Essa é a percepção que vamos confrontar hoje. A crença de que o cumprimento literal de um voto, sem analisar suas ramificações morais, éticas e humanas, é sempre o caminho da justiça e da obediência. Quem de nós, em algum momento da vida, não se viu em uma encruzilhada, fazendo promessas sob a pressão de uma situação difícil, com a esperança de alcançar um resultado desejado? Seja um voto de mudança pessoal, uma promessa relacionada à carreira, à família, ou até mesmo uma declaração feita em um momento de grande aflição, todos podemos nos identificar com o peso de uma palavra dada e o receio de não conseguir honrá-la. Imagine então a angústia de Jefté ao retornar vitorioso do campo de batalha, com o coração cheio de alegria pelo livramento concedido por Deus, apenas para ser recebido pela pessoa mais inesperada e amada, sua única filha, correndo ao seu encontro com alegria e danças, celebrando a vitória do seu pai. Aquele instante de triunfo e alívio transforma-se em um momento de dor lancinante e desespero. Como um pai, um líder, um homem poderia cumprir uma promessa que lhe custaria a vida da sua própria filha, sua única herdeira, sua alegria? Como ele poderia conciliar sua fé em Deus com um ato tão brutal e aparentemente contraditório com a natureza divina? Essa é a terrível realidade que Jefté enfrentou, um dilema que ecoa através dos séculos e nos faz questionar as escolhas que fazemos em nome da fé e da obediência. Entender a história de Jefté sob essa perspectiva mais humana, complexa e reflexiva pode nos trazer benefícios inestimáveis para a nossa própria jornada espiritual. Em primeiro lugar, nos ensina sobre a importância da prudência,
da sabedoria e da busca por discernimento ao fazermos promessas, especialmente aquelas direcionadas ao sagrado. Nossas palavras carregam poder, e um voto feito impulsivamente, sem considerar as suas últimas consequências, pode gerar tragédias e cicatrizes profundas em nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Em segundo lugar, nos convida a uma leitura mais crítica, contextual e teologicamente informada das Escrituras, compreendendo que nem todas as ações descritas na Bíblia foram necessariamente ordenadas ou aprovadas por Deus. A história de Jefté, assim como outras narrativas bíblicas desafiadoras, nos mostra a complexidade da natureza humana, as limitações dos próprios heróis da fé e a necessidade de interpretarmos os textos sagrados à luz dos princípios maiores do amor, da justiça e da misericórdia divina. Em terceiro lugar, nos leva a uma profunda reflexão sobre a verdadeira natureza do sacrifício e da obediência. Será que Deus, em sua essência, se agrada de sacrifícios que causam dor e sofrimento desnecessários? Ou será que a verdadeira obediência reside em buscar a sua vontade com um coração contrito, mente renovada e amor genuíno pelo próximo? Ao final desta nossa análise, você poderá ter uma compreensão mais rica, madura e compassiva da história de Jefté, capaz de influenciar suas próprias decisões, fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. A solução para desvendarmos os mistérios da promessa de Jefté e o alto preço que ele pagou reside em mergulharmos nas profundezas do livro de Juízes, analisando o contexto histórico, as nuances da língua hebraica e as diferentes interpretações teológicas que essa passagem bíblica suscita. Alguns estudiosos da Bíblia argumentam que o sacrifício da filha de Jefté foi um ato literal, um holocausto oferecido em cumprimento do seu voto, enquanto outros defendem que a sua filha foi consagrada ao serviço do tabernáculo por toda a vida, uma forma de sacrifício vivo. Exploraremos essas diferentes perspectivas, examinando as evidências textuais e contextuais que sustentam cada uma delas, buscando compreender as possíveis motivações de Jefté ao fazer um voto tão impensado e as implicações teológicas de um Deus que permitiria tal sacrifício. Ao longo desta análise, confrontaremos a ideia de uma fé cega e irrefletida, buscando uma compreensão mais equilibrada e compassiva da história de Jefté, reconhecendo a sua fé e coragem como líder, mas também as consequências trágicas de suas escolhas. Refletiremos juntos sobre o perigo de usarmos a fé como uma espécie de barganha com Deus, prometendo algo em troca de bênçãos ou vitórias, e a importância de buscarmos a sua vontade através da oração sincera, do estudo diligente da sua palavra e do aconselhamento sábio com líderes espirituais. Acompanhe esta exploração e descubra as lições atemporais que a promessa de Jefté nos oferece sobre a fé, a obediência, a prudência em nossas palavras e as escolhas que moldam não apenas o nosso destino, mas também o destino daqueles que nos cercam. Chegamos ao final desta profunda reflexão sobre a promessa de Jefté. Uma história que nos confronta e nos convida a examinar nossas próprias vidas e nossas escolhas à luz dos princípios bíblicos. Agora, queremos ouvir você. O que essa história te fez pensar? Você já se viu em uma situação de fazer uma promessa difícil, com consequências inesperadas? Qual a sua perspectiva sobre o sacrifício de Jefté? Você acredita que ele tomou a decisão certa? Compartilhe seus comentários e reflexões abaixo. Vamos criar uma comunidade de aprendizado e diálogo sobre as Escrituras. Se este vídeo tocou o seu coração e te trouxe uma nova perspectiva sobre essa história bíblica tão impactante, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que também podem se beneficiar desta mensagem de reflexão e aprendizado.
E se você deseja continuar explorando as profundezas da Bíblia conosco, mergulhando em histórias fascinantes e descobrindo lições transformadoras para a sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Sua interação é muito importante para nós. Que a graça e a paz de Deus estejam com você.